Olá, boa noite a todos. Me chamo Camila Lacerda e hoje eu vim apresentar o meu trabalho a vocês sobre doença inflamatória pélvica, uma emergência invisível, no primeiro congresso do Centro Acadêmico de Medicina da Unieuro sobre emergências clínicas. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar o meu trabalho aqui para vocês hoje. Então, introduzindo um pouquinho sobre o assunto, denomina-se doença inflamatória pélvica a síndrome clínica inflamatória e infecciosa decorrente da ascensão de micro-organismos do trato genital inferior, vagina e colo, para o trato genital superior, podendo comprometer endométrio, tubas, ovários, peritônio pélvico e estruturas adjacentes, ou seja, trata-se de uma doença sistêmica. Infere-se que, geralmente, a etiologia decorre de bactérias da vagina transmitidas durante a relação sexual desprotegida, tais como Neisseria gonorreia, que causa gonorreia, clamídia, que causa infecção por clamídia, Mycoplasma genitalium, que causa a desbiose vaginal também. Vale ressaltar a importância do aconselhamento sexual e os métodos de barreira, para que possam evitar a doença futuramente. Em virtude da sua importância epidemiológica e clínica, além de suas graves complicações, é indispensável que toda mulher seja investigada para DIP, diante das suspeitas da história clínica, exame físico ou exame ginecológico. Posteriormente, eu irei comentar mais um pouquinho sobre quais são os sinais e sintomas característicos da DIP e como identificá-los. O objetivo desse trabalho, então, é discorrer acerca da DIP como uma emergência clínica, em razão das suas sequelas a longo prazo. E bem como também destacar que grande parte dos casos permanece subnotificado no Brasil em 2021, devido principalmente às dificuldades de identificar os fatores de risco que também vão ser comentados. Na metodologia, foi realizada uma revisão de literatura com diversas bases a partir de artigos publicados entre 2008 e 2020. Foram pesquisados no Cielo e no PubMed, nas línguas inglesa e portuguesa também, sobre a prevalência da DIP. Além dos próprios dados do Ministério da Saúde e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASCO. Comentando um pouco sobre os resultados e a discussão desse projeto, a DIP é um problema de saúde público bastante prevalente em todo o país, apesar de subnotificado. E por isso tem suma importância verificar quais são os aspectos que impedem que a maioria dos diagnósticos da doença seja feita pelos profissionais da área da saúde. Por isso, compreendeu-se a partir de pesquisas que reconhecer os fatores de risco e o próprio quadro clínico da doença são os fatores impeditórios, sendo assim, sendo seu principal empecilho. Por consequente, os profissionais eles devem ser instruídos a realizar uma anamnese descritiva, uma anamnese elaborada, buscando desde antecedentes do paciente até os dias atuais, principalmente indagando sobre a idade, vida sexual, o início da vida sexual, como se deu a vida sexual, se a pessoa foi instruída anteriormente, se ela já fez uso de algum método anticonceptivo, se ela faz uso de métodos de barreira, quais são as multiplicidades desses parceiros sexuais, são relações casuais, são relações planejadas, isso tudo interfere nos fatores de risco para uma doença inflamatória pélvica. Além disso, fatores tais como tabagismo, alcoolismo, que imunodeprime o organismo da pessoa. Vale destacar também que no exame físico ele deve ser elaborado, realizado em toda e qualquer consulta ginecológica da vida de uma mulher, respeitando, obviamente, as datas limites e as idades limites para a realização de um preventivo, para a indicação de uma mamografia, para a indicação de um toque, seja ele como for. Mas sempre prestar muita atenção, principalmente ao corrimento cervical e vaginal da mulher, porque muitas vezes ele trata-se de um corrimento fisiológico, mas muitas vezes não. E pode ser identificado muito antes de uma cultura de bactérias, muito antes de
um agravamento desse sinal. O médico ele tem a capacidade de observar um corrimento, observar seus sinais e sintomas, como prurido, edema, fissuras, sangramentos de escape, para identificar qual é o tipo de corrimento, que também tem muito a ver com essa doença inflamatória que a gente está falando. Pois a gonorreia, ela exibe um corrimento característico, a clamídia, ela é um pouco mais assintomática, então a gente tem no quadro clínico mulheres que se apresentam assintomáticas em relação tanto ao corrimento quanto a dores. A gente também tem as próprias dores que elas devem ser observadas e levadas em consideração, principalmente ali na região inferior do abdômen. A dispareunia, que é muito comum, é uma queixa muito comum no consultório ginecológico, deve ser avaliada, deve ser percebida. Muitas vezes pode tratar-se de uma falta de lubrificação, mas muitas vezes é algo além, como uma DIP. A disúria, ela também é muito comentada, mas em sua suma maioria é tratada como uma infecção urinária, e sabemos que não trata-se somente disso, pode ser uma doença inflamatória pélvica, pode ser uma infecção sexualmente transmissível, pode ser diversos fatores para causar uma disúria inexplicada. Então, é trabalho do médico, é trabalho do profissional de saúde, ele ser instruído para tratar essa irregularidade no sistema reprodutor da mulher. E além disso, a gente pode falar também que realizar o toque bimanual ele é essencial, a coleta do preventivo é essencial, além do rastreio para essas infecções sexualmente transmissíveis, como também é trabalho do médico e do profissional da saúde, que não é tanto comentado, mas o aconselhamento reprodutivo e sexual, pois como podemos perceber nesse trabalho, diversos fatores podem influenciar uma DIP, e elas podem ser evitadas por meio de métodos de barreira, por meio de proteção. Então, é muito importante que o médico saiba sobre e saiba relatar ao paciente também. Então, a conclusão desse trabalho é que a instrução dos profissionais da saúde para que a identificação precoce da doença ela é essencial, uma vez que ela é a causa evitável de várias complicações, como a gente está falando de um congresso, de um trabalho sobre emergências clínicas. A DIP é uma emergência clínica principalmente por tratar de rupturas de abscessos tubo-ovarianos, pelviperitonites, dor pélvica crônica e principalmente a infertilidade feminina. Trata-se a infertilidade como uma doença à parte, uma doença exclusa, e não, ela é multifatorial. A mulher ela pode desenvolver diversos fatores para causar essa infertilidade. E tratando essa doença inflamatória pélvica anteriormente, precocemente, a gente pode evitar diversas dessas complicações, por ela possuir um tratamento efetivo. Então, é isso. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o trabalho, que conseguiram entender o que eu quis passar para vocês, e espero que tenha ficado muito claro. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e obrigada.